Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para mais um programa Radar FIS, comigo, Guilherme Carter, e com o Arthur Losnak. E hoje a gente tem o prazer de receber, e aí é o primeiro programa aí da nossa televisão do YouTube que recebe o pessoal da Barigui. Nada melhor do que receber o Herculano Aníbal, né? Eu já vou passar a bola para ele aqui, mas antes eu vou pedir para vocês que estiverem assistindo a live ou que vierem assistir, a live não, desculpa, é o programa, não posso falar live aqui, mil perdões aí. Uma curtida aqui no vídeo, compartilha com quem tem interesse e subscreve o canal aqui da BMC News para que você tenha interesse em mercado financeiro. Só adiantando aqui, eu tô com o Aníbal e a gente vai aí de novo ter um convidado com anos e anos de experiência, o Aníbal aí, o Herculano, desculpa, chamei pelo segundo nome, ele tem mais de 30 anos aí de experiência no mercado financeiro, tá? Ele me deu alguns spoilers aqui antes, a gente estava conversando, mas ele vai falar um pouco mais. E eu vou pedir para você, Herculano, primeiramente agradecer por você ter aceitado esse convite aí, para estar participando. Eu espero que essa seja a primeira de muitas outras programas que você possa participar com a gente. E talvez ali algum momento presencial para a gente se conhecer, e aí você conhecer também o pessoal, é bem legal, tá? Bom, dito isso, eu queria passar a bola para você, Herculano, para você explicar um pouco, não só da Asset da Barigui, mas do grupo como um todo, né? A gente viu já, o grupo, ele é um grupo grande, né? Que tem banco, tem concessionário, enfim, eu vou pedir, eu não vou errar aqui, vou pedir para você mesmo explicar. Então, eu vou já tirar essa primeira desafio, que é falar um pouco do grupo, falar um pouco também do Herculano, né? São mais de 30 anos aí de experiência no mercado, né? Falar um pouco do seu background e também falar um pouco da gestora, aí entrar um pouco mais na gestora e falar um pouco da diferença, assim, o que o Bari 11, né? O fundo de CRI, enfim, o que ele tem de diferente em relação aos PIAs, né? Qual que é a motivação dele, qual que é o objetivo? Bom, de antemão, novamente, aí, muito obrigado por ter aceitado esse convite e eu passo a palavra para ti. Tá. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade, eu gostaria de falar boa noite aí para todos. Eu acho que é importante, quer dizer, o investidor está acompanhando quem é quem aí no mercado, o que cada um faz. E eu diria o seguinte, olha, começando pelo grupo, não é? Barigui, que ele é um grupo que começou com uma concessionária de automóveis, é um grupo do Paraná, atua principalmente Paraná e Santa Catarina com concessionárias, que na década de 90 criou a primeira, hoje tem mais de 60 concessionárias, distribui 14 marcas, já vendeu mais de 800 mil veículos, já teve anos que vendeu 60 mil veículos, tá? Então, é um grupo, de certa forma, conservador, pé no chão, e que tem ido aí atravessando crises e consolidando, vamos falar, o mercado. Principalmente, ele eu acho que é o quarto maior no Brasil e é o líder no Paraná e Santa Catarina, tá? Na mesma época, lá no começo, acho que de 90, criou uma financeira. E aí, naquela época, a financeira fazia financiamento dos veículos e, entretanto, acho que depois de uns tempos eles preferiram parar com o financiamento de veículos e hoje todos os veículos são financiados pelos grandes bancos. Quem tiver a melhor taxa faz. A financeira, no meio do caminho, virou banco. Hoje eles têm um banco e estão fazendo um banco digital, mas foram criadas outras empresas, tipo Securitizadora, que fez já mais 8 bilhões de CRIs, 6 ou 8 bilhões de CRIs, tem companhia hipotecária, e o Asset, quando eu saí da carreira do mercado financeiro, que eu fiquei no último, fiquei 17 anos na Bram, lá sendo diretor de renda variável, eu me juntei ao grupo para criar o Asset, tá? Então, eles têm todo um histórico, e eu gostaria de falar que eles
atuam principalmente em crédito imobiliário, que já tem uma experiência de mais de 15 anos, e consignado. Então, um grupo focado com 2 produtos que eles veem como de baixo risco, tá? Eu gostaria de destacar também que o presidente aí da parte financeira eu conheci no mercado, ele é o Rodrigo Pinheiro, que ele tinha atuado em Londres, em Madrid, depois ele trabalhou com ações aqui no Brasil, Celsites, a gente conheceu. Ele, quando esteve em Madrid, ele teve a percepção que o mercado imobiliário aqui no Brasil, numa hora, ia deslanchar, quando as taxas de juros começassem a cair, e foi o que ocorreu. E eles desde lá de trás, acho que faz mais ou menos uns 15 anos, têm montado uma carteira de crédito imobiliário, que já fizeram mais de 1 bilhão de financiamentos. A gente mostrou lá aqui no nosso prospecto, tem mais de 600 milhões lá dentro da carteira do banco, e gradualmente a gente foi fazer um fundo, tá? Eu me juntei em 2016, a gente demorou para comprar o asset, fazer CVM, fazer Ambima e decidir qual seria o caminho, tá? E o caminho foi para esse fundo, que nós só temos um, de pulverizado e performados, que a gente pode abordar um pouco melhor. Falando um pouco sobre mim, gostaria de destacar o seguinte, que quase a minha vida inteira foi no mercado financeiro. Comecei a primeira coisa como analista de crédito, analista de investimentos, depois fui portfólio manager de ações, e aí fui diretor de renda variável 3 anos e meio no ABN AMRO. Antes eu tinha vindo do Unibanco, onde fiquei 10 anos, e depois, no final, fiquei na Bram, lá durante 17 anos, onde às vezes, eu costumo me lembrar olhando o passado. Em 2008, quando era um boom de mercado de ações, a gente chegou a administrar, acho que 10, 12 bilhões de dólares, tá? Então, era um patrimônio grande. Depois também o mercado caiu e os valores também, como o Arthur pouco antes falou, tem resgate, os mercados também se ajustam nas entradas e saídas. Então, falando um pouco tanto do Grupo Barigui como da gente, é isso. Eu sou economista pela PUC e fiz pós e mestrado Finanças, Administração Financeira pela GV. Então, esse é um pouco da nossa história, se eu posso falar assim. Certo. Boa noite, então, Herculano, boa noite, Guilherme. Acho que você puder comentar um pouco também, Herculano, assim, acho que quais produtos, né, que você também se planeja no futuro oferecer, se vão ficar realmente só parados, né, no Bari 11, né, ou realmente pensam em trazer outros produtos para casa. E você puder também comentar, assim, acho que uma coisa que eu achei bem diferencial de vocês, né, que até comentei antes, né, na nossa conversa, é que realmente tem alguns institucionais que investem no CRI de vocês, né, que é um pouco mais high yield, né, que os mais conservadores, né, mas também não tem a gente não vê muitos institucionais investindo em outros tão agressivos. Então, se puder comentar um pouco da proposta do fundo, né, você falou realmente, né, que você pega mais pulverizado, você pega realmente mais performado também, né, não tem o risco da construção, né, da entrega. Então, se puder comentar um pouco, assim, né, quais produtos você pensa em oferecer e as peculiaridades, né, assim, desse fundo específico, né, assim, como que funciona o dia a dia, vamos dizer assim, né, se a originação vem do grupo, né, se realmente tem uma originação, entre aspas, vamos dizer assim, passiva, ou vocês vão, né, de maneira proativa também, correndo atrás de outros produtos, né, de trazer deal para casa, né? Tá. Acho que tem duas coisas. Entenda o seguinte, acho que valeria aqui colocar o asset, os produtos que vêm para o asset são principalmente os de atacado, ou seja, aquilo que a gente acessa as construtoras, eles têm carteiras e a gente vai lá e compra as carteiras, tá? E o banco, ele faz principalmente home equity, então existe uma certa separação, tá? Nós temos um pouco de home equity, foi lá o começo. Fazemos também alguma coisa de home equity
que em algumas praças que o banco atua e alguns tickets que são maiores, onde a gente não quer ter um risco, nem a gente, nem o banco, a gente pega e divide. Como você colocou, o risco do nosso fundo é muito baixo, tá? São só performados e com coobrigação, tá? Então, a gente tem limites lá de LTV que a gente segue, senão, enquanto não atingir o limite, se a gente tomar algum, a construtora está sendo responsável, tá? E eu gostaria de destacar que um ponto dentro dessa linha, que é muito, muito importante, a gente viu aí que a pandemia, a inadimplência no primeiro instante subir, e depois, no final do ano, quando a gente começou, negociamos alguns contratos, mas ficou evidente para nós que, no final do ano, a inadimplência era uma das menores históricas. Por quê? Porque todo mundo achou que a casa ou o imóvel era um bem, nessa pandemia aqui, era um bem muito importante, tá? Então, nós temos um montão de regras lá no fundo, temos diversificação regional, temos limites por região, mas eu gostaria de destacar um dos pontos que, se vocês olharem lá o nosso último relatório, 92% dos imóveis que estão na carteira, eram mais de 600, são 92% estão concentrados sul e sudeste, principalmente nas regiões, nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Ou seja, nós diríamos que, se precisasse liquidar, aqueles que têm um LTV um pouco maior, acho que tem a garantia da construtora, e os outros, acho que, de certa forma, teriam uma boa liquidez, tá? Então, tem metas, e essas metas, regras, ou metas, e foram, de certa forma, colocadas um pouco também em conjunto com aqueles que está dentro da pergunta que você fez, os institucionais, que foram os primeiros que devamos falar, podia ser o seed money lá no começo, que eu posso falar, está aberto isso aí, foi o Credit Suisse, RBR e Capitânia, tá? Hoje tem uns outros, tá? Mas esses foram os 3 iniciais, e algumas coisas a gente foi no começo, a gente estava chegando, na medida que a gente ia conversando, foi definindo regras, e hoje o fundo tem lá umas regras que a gente respeita, tá? E eu até gosto, a gente andou colocando, e eu acrescento, eu tenho todo um histórico de análise, de analista de investimentos e de crédito, acho que uns 10 anos, e qualquer crédito que vem para o grupo, para o fundo, eu tenho a última palavra. Se eu falar não, ele não vai entrar, tá? Eu não sou parte, depois a gente pode falar do grupo, eu só tenho participação no asset, então, vamos falar, para garantir que tudo segue bonito, vamos falar em compliance, que acho que essa é a palavra, se eu não der o ok, o ativo não entra no fundo. Acho que isso é importante, mas eu destacaria que tanto o presidente quanto, vamos falar, o tesoureiro do banco, eles têm todo um histórico de aprovação de crédito, e eu destacaria aqui que cada apartamento e cada sala é feita uma análise CPF por CPF do comprador, da esposa e das empresas que eles possam ter. Aí vai Serasa, vai Banco Central, vai tudo. Então, como eu coloquei, o risco é pulverizado, e eu não tenho dúvida que o risco nosso é muito baixo, tá? Então, o risco baixo, quando nos comparam com os outros, a taxa da gente vai ter que ser mais baixa, porque o nosso risco é tudo performado, e nós sabemos que tem aí fundos que pagam uma taxa maior, mas tem um montão de coisas que não tem ainda, não são performadas nem a nossa. Tem gente que faz equity, realmente, tem gente que está um pouco de risco maior. Aí? Tá certo. Você acho que já contou um pouco aí. Diga, Arthur. Você falou alguma coisa? Não, assim, acho que
Não, eu falei que realmente tem gente que é um pouco mais de risco, né? Tem gente que faz equity, inclusive, então por isso que também justifica as taxas mais altas, né? Bom, Sem dúvida. Assim, se eu puder comentar um pouco assim, da estratégia da carteira, quer conversar então, Guilherme, assim, da estratégia da carteira? Não, só um comentário, o Herculano já acabou dando um pouco aí do processo, como funciona, né? Para você entender, que eu acho que isso é muito importante, porque tem muito investidor que acha que você selecionar a crise basicamente tem uma árvore lá que tem crise, você vai pegando e é isso aí. E não é, né? Tem um processo longo por trás, tem uma aprovação, e você que também eu também trabalhei com crédito no início da minha carreira, você trabalhou, você sabe muito bem como é que é. Eu até falo assim para o Arthur que é bem mais legal ver equity, né? Você é mais positivista, né? Você, no sentido de ser positivo, do que quando você olha crédito, você é um cara mais tristonho. Mas beleza. Agora, uma coisa que muitos seguidores e alunos nossos cursos perguntam é sobre a indexação, né? E a gente viu que a indexação, assim, dos CRIs da carteira de vocês, né? Se a gente pegar ali e fazer uma pizzazinha de alocação, você não tem ali uma grande parte em GPM, você vai ter também um pouco ali, se não me engano, em PCA, que tem uma porção grande, e CDI, né? E aí eu queria perguntar, qual que é a estratégia de vocês? Diversificar isso para chegar a uma pizzazinha de 33, 33, vocês estão pensando em colocar em mais CDI por conta de ter provavelmente um aumento de taxa de juros, já olhando juros futuro? Qual que é o objetivo aí, o alvo das aquisições para agora, a partir de agora, para Bari? Olha, é interessante a sua pergunta e eu diria para você que espero no final do mês a gente está colocando um CRI pulverizado para baixo e ele é todo em IPCA. Esse CRI vai ter quase 90 milhões de reais que a gente comprou de uma construtora. E com isso, a nossa participação, que hoje é de 60% de GP e GPM, ela vai vir para os 45%. E, por outro lado, a participação do IPCA vai subir. Tem também a questão do CDI, e a gente está olhando o futuro. Acho que, como analista, a gente tem que sempre olhar para frente. O CDI, tudo indica que vai começar a subir. A gente está começando a olhar, mas nós não temos assim, olha, vai ser X% para cá ou para lá. Eu acho que, em função dessa alta do IGPM, a gente está vendo que está vindo muita coisa em IPCA e pouca em IGPM, tá? Porque as coisas vão se moldando à situação, tá? Então, eu diria que ficar mais ou menos aí, vamos falar, este ano, no meio a meio, deve ser alguma coisa que faz todo sentido. Eu acrescentaria ainda mais uma coisa em relação aos CRIs. Entendam que todos esses CRIs que são depulverizados são feitos dentro de casa. Nós temos toda uma esteira desde a compra até empacotar um CRI. Um CRI inferior a 20 milhões, em função dos custos, para nós não faz muito sentido. Então, esses CRIs, eles vão sendo, como a ideia da gente é ficar até o final, eles vão sendo marcados na curva. Por outro lado, nós, às vezes, também compramos CRIs no mercado. Nós hoje temos 3. Um, acho que é o Pão de Açúcar, acho que é aquele do açaí. Outro é o Supermercado Mateus. E temos um que é o Perini, que a gente recomprou aí, comprou aí no mercado. E esse aí são mercados a mercado. Por quê? Porque se amanhã a gente sair, quem está no fundo não ganha nem perde, quem vai entrar e coisa do gênero. Então, é por aí. Só que para colocar isso no fundo, a gente também faz análise de crédito. Vou dar o exemplo do Mateus, que é o mais adequado, que é o grupo lá do Pará, Maranhão, para lá. A gente foi visitar, quando ele estava lançando, foi fazer uma visita lá. Ou seja, antes de comprar, e a gente foi lá, faz uma análise de crédito, não precisa ter um relatório muito grande, mas o que é a empresa, quem é o controlador e quais são os números. A vida inteira fiz análise de empresas, tá?
Então, em 3 tempos, a gente consegue ver. Colocamos no papel, vamos no comitê, o comitê decide sim ou não, tá? Mas muitos que aparecem, de cara, a gente já descarta, tá? Então, é feito uma análise, eu acho que a gente tem que trazer para o fundo um risco compatível com aquele do pulverizado. Não vamos pegar uma taxa muito alta com um risco que a gente não gostaria de ter, tá? Então, a gente tem seguido essa linha, estamos vendo outros. Eu gostaria de destacar que nós podemos comprar até 49% fora de CRIs pulverizados agora, porque nós soubemos aí no passado, nós tivemos 2, 3 anos aí de poucos lançamentos das construtoras, não tinham o que comprar. Tá, agora estão começando a aparecer coisas. E eu acrescento também o seguinte, nós compramos diariamente, tem as pessoas que contatam, a área comercial contata a construtora, e se tiver lá 300, 500, 1 milhão de reais, a gente está fazendo um comitê, a gente se reúne e aprova. Só que antes de chegar no comitê, já foi feita toda uma análise daquilo que eu falei no início, a Serasa, Bacen, o jurídico, todo do investidor. Para dar uma ideia, de cada 10 propostas que a gente recebe, no máximo, a gente aprova entre 2 a 3, ou seja, um número de 25% é um número bem adequado, para se ter uma ideia de quantas a gente descarta, tá? Então, não vamos colocar crédito por colocar, vamos colocar crédito para a gente continuar aqui com aquela inadimplência acima de 180 dias, de 1,4, 1,5, e de 90 dias, 3 e pouco, que eu acho que até hoje nós temos 2 casos aí que a gente está discutindo, que a gente acha que é muito pouco, e eu espero que continue nessa amplitude que está muito bom. Ou seja, o risco da carteira é muito baixo. Certo. Legal. Herculano, assim, olhando para a sua assim, para a proposta do fundo, né? Você puder comentar um pouco assim, né, já que você estrutura, né? Você tem uma história internamente, eventuais taxas, né? Vão para o fundo ou não? Né, se você puder comentar um pouco isso. E se você também, uma coisa também que perguntaram para a gente, assim, se você puder também esclarecer, se tem uma obrigação de fazer, né, com a sua securitizadora, ou então realmente é uma questão mais de oportunidade que você acaba fazendo com ela, né? Vamos dizer assim. Eu diria que a questão nem é da oportunidade. Eu acho que internamente a gente tem um acompanhamento melhor, tá? Quando tem inadimplência, a turma fala com a gente, aí a gente vê em que nível está, o que pode fazer, e tem também a cobrança interna. Ou seja, nós não estamos esperando 3, 4 prestações vencidas para dar uma ligada para o comprador. Olha, para o que fez o financiamento. Com 2 meses, a gente 1 mês espera, 2 meses já estamos ligando e estamos mandando comunicado para ele para vir falar com a gente e acertar. A gente não quer o imóvel de volta. A gente fez acertos, prolongou dentro daquilo, com toda a correção que tinha, mas o importante fazer dentro de casa, a vantagem é acompanhar muito de perto. Mas eu diria o seguinte, você perguntou das taxas, todas lá, nós temos lá, está lá não sei se é no prospecto, um adendo que tem tudo caps. Nós não podemos cobrar mais do que ali está definido. Como eu falei, lá atrás, quando a gente foi buscar no mercado os investidores institucionais, nós tivemos que fazer a lição de casa, então tem cap. E eu vou falar uma coisa. Nós temos uma service que checa todos os documentos. E aí, está tudo bonitinho, a gente manda para uma segunda service. Eles refazem todos e tem o seguinte, se tiver algum que não está 100%, aquele não vai para o fundo, fica no banco ou lá na hipotecária
porque algo não foi feito corretamente. Então, a gente podia ficar só com uma, a nossa, ou só com uma externa, a gente tem duas, para ver se está toda a documentação em ordem, está tudo ok, e aí por diante. Acho que, de certa forma, é isso, mas nós temos caps, tem as despesas do fundo, que são aquelas, fez a captação em outro, as normais, posso falar, a taxa de administração é 1 e as despesas totais do fundo são 1,32. Agora, você teve a captação, o investidor paga o custo, mas o restante tem uma esteira que é paga antes de chegar. Nós compramos o CRI, a partir da lei, não tem nada que ser pago, é pagar. Tá certo. Herculano, tem uma pergunta que ela ia um pouco em linha com a parte de indexação, que uma das pessoas perguntam também, quando a gente fala um pouco nas nossas lives, assim, acaba falando do Bari, o pessoal também que está acompanhando aqui, a gente faz algumas lives, eu e o Losnak lá no Instagram, então quem quiser seguir, busca lá o Losnak ou o Gui Carter, que você vai achar lá. E a gente faz todo domingo, só fazer um merchanzinho aqui, mas em relação à taxa de performance, né, enfim, o bench, né, a gente vê, são 20% IPCA e quase 60% ou mais 60% em GPM, e a pouca parte em CDI, porém o bench do fundo ainda é CDI mais 1,5. Se vocês pensam ali em, enfim, alinhar melhor esse bench, o CDI sempre foi usado, obviamente, só que ele foi muito para baixo, né? Ele sempre foi muito alto, mas agora ele está muito baixo. Então, vocês pensam nisso? E outra pergunta que a gente chegou a escapar é em relação ao capacity, né? Hoje vocês, se eu não me engano, 200 milhões, aí você me corrija se eu estiver errado, de patrimônio. Até onde vocês acham que dá para... Quer dizer, qual que é o capacity aí do fundo de vocês? Eu vou responder de primeira a segunda e depois... Eu acho que esse fundo... Imagina o seguinte, esse fundo para ter 1 bilhão não custa nada, tá? Nós tivemos limites de captação que também nos foram, de certa forma, definidos pelos institucionais, tá? O máximo que a gente podia... Nós temos que ter limite, primeiro, alocado, e depois o máximo que a gente podia fazer era 40% do fundo. Nós hoje temos 228 milhões, agora captamos 240 milhões, tá? Então, dá quase 470. Esse fundo, para ter 1 bilhão, e eu vou explicar, é fácil, tranquilo. 1 bilhão e meio até. Por quê? Porque se fosse só pulverizados, imagina que tem pagamento de 10%, 15% ao ano. Nós estávamos recomprando, repondo mais 100, 150 milhões, tá? Só que hoje nós podemos comprar outro tipo de CRI. Então, esse pode ser mais, tá? Vocês tinham me perguntado se a gente pode ter outros produtos. Olha, a gente pensa em ter talvez um outro fundo, sim. Mas eu acho que tem um espaço aqui para crescer. Vamos nos consolidar nesse produto aqui, porque eu acho que a gente tem feito alguma coisa importante para o investidor, que entregue aquilo que a gente se comprometeu ou até um pouco acima, tá? Que eu acho que é isso que é importante. Eu, como gestor a vida inteira de equities, a minha preocupação era sempre com a performance. E aqui, eu lá na Barigui, no Bari, eu sempre defendo isso, tá? Se a gente entregar performance, o investidor vai vir e vai te apoiar novamente, tá? Então, eu vejo esse fundo de 1 até 1,5, acho que tranquilo, tá? Porque hoje nós podemos comprar outro tipo de CRI. E, em relação ao benchmark, veja, eu vou te falar um pouco do histórico, que lá atrás a gente estava pensando no IMA-B, acho que sim. E os próprios institucionais chegaram para nós, isso quando estávamos criando o fundo, ou logo que criamos, eu não me lembro, a lei, eles falaram, olha, acho que talvez seja melhor colocar o CDI. E a gente foi para o CDI, mas nós não queremos CDI careca, vamos falar.
Aí nós colocamos CDI mais 1,5. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, e fizemos isso. Eu acho que, falando um pouco de histórico, fazendo analogia com a Bolsa, todo mundo reclama do Ibovespa. Mas o Ibovespa, de certa forma, o Arthur conhece muito bem, é o que representa a Bolsa. Eu acho que o CDI também. Mas eu vou dar um exemplo agora que eu vi uma dessas semanas, que vocês que acompanham devem ter visto, que eu vi um fundo que é de CRIs, com benchmark CDI, ele definiu como é que é. Como as taxas estão baixas entre CDI e 4,5, que eles definiram, dos dois o maior. Olha, se a taxa subir agora para 2,5 e mais 1,5 nosso, nós estamos com 4. Se a taxa tivesse 12 e nós estivéssemos com 10. Então, eu acho que é o momento. Eu não gosto de ir, parece que dá a impressão, troca o benchmark para tentar ganhar algum. Não. Nós colocamos 1,5. Vale a pena pensar nisso aí na frente? Eu acho que não descartamos, mas nós estamos aqui focados numa coisa, na captação, porque eu vou falar para vocês que deu trabalho, embora o investidor veio em bloco para a gente, trouxe dinheiro que a gente, infelizmente, não conseguiu atender na amplitude que isso, chegou quase a 1 bi, não é? Mas a vida é como ela é. Então, eu diria para você, CDI mais 1,5 tem um delta. Olha, hoje, para você está comprando carteiras a 100... Ontem eu vi um CRI a 13,70 mais IPCA. Eu vi um a 4,70, 4,80. Olha, eu penso o seguinte, olho para frente, as taxas de juros vão subir, esse vai ter que ser marcado a mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado. 2,5 mais 1, nós temos um delta e isso veio dos institucionais. Então, a gente pode repensar na frente? Eu acho que até pode, mas nós temos já um delta aí que nos faz trabalhar acima da média. E nós sempre queremos entregar mais, tá? Então, vamos acompanhar. Eu não te falo nem que sim, nem que não. Pegando então a proposta da carteira, né, Herculano, se olhando para depois dessa emissão dessa oferta, como você comentou, realmente foi bem sucedida, né? Realmente foi uma boa demanda. Você puder comentar um pouco assim, né, que vocês têm bastante fundo imobiliário na carteira, assim, então você pode contar um pouco assim do racional de alocação deles? E se é uma coisa mais, vamos dizer assim, temporal, né, enquanto você não aloca em algum CRI, né, realmente, de vocês, ou então realmente é uma ideia que pensam de deixar uma parte estrutural lá dentro? Não, eu acho que ali foi no momento que acho que a gente estava fazendo um CRI, e esse CRI também demorou, e a gente alocou. Entenda que o que está em cash tem que ficar em LFT, e LFT, do jeito que está, remunera muito baixo, tá? Enquanto você não aloca. E eu diria que hoje nós devemos estar lá com 7%, tá? E, aliás, nós estávamos com 7% aí no último relatório. Agora isso vai cair 3,5%, nós temos reduzido isso. Nós já estamos comprados com esse CRI que eu falei para vocês, nós já temos in-house, que nós vamos comprando e depois vamos fazer o CRI, que deve sair logo no mês que vem também, de mais uns 50 milhões, mas eu diria que é mais uma questão momentânea do que propriamente a gente ficar alocado. Lógico que, na medida que você vai ter dinheiro, vai ter um volume maior de dinheiro, ficar lá com uma participação, mas eu não gostaria de ter mais de 100%, não. Só que no momento lá a gente não tinha, e a gente foi obrigado a fazer alguma coisa, tá? Eu vejo agora dos 240, eu diria que para você 150, 140, 160, a gente está mais ou menos, vamos falar, dentro de casa para a gente fazer isso até o final do mês que vem. Agora, a gente tenta fazer o melhor, tá? Eu hoje tenho diversos que compram o nosso, alocam diversos fundos que alocam no nosso, e a gente pode fazer alguma coisa, mas esse não é o objetivo. Acho que o objetivo nosso é a gente ser especializado em pulverizado, ter a maior parte, só que nós estamos passando por uma época de poucas construtoras oferecendo, tá?
Então, enquanto isso, nós temos que ver outras alternativas, mas diria que para você uns 5% estaria de bom tamanho, até porque se você precisa de liquidez, você vende, vai e compra outra coisa. E te remunera melhor que o caixa, sim. CDI. Tá, mas não gostaria de ficar com isso, muito, muito grande, não. Mas sempre pode ter um pouco, sim. Certo. E acho que só para comentar também um pouco assim nessa questão de corporativo, né, que você comprou realmente, quando falou do Açaí, né, e também do Matheus, a ideia é ter uma partezinha realmente oportunística, ou realmente você pensa em ter, entre aspas, vamos dizer assim, né, virtualmente, sei lá, 80%, 90% do fundo mais empolverizado mesmo? Olha, a grande maioria seria pulverizado. Agora, esses outros aí, eu acho que tem que ser um bom risco e estando com dinheiro, a gente pode alocar uma parte. Eu acho que isso nos permite fazer melhor do que fizemos no passado, não ficar muito tempo com dinheiro sem ser alocado. Então, a gente estuda, mas eu vou te falar, vão ter que ser empresas de bom risco. Para a gente botar qualquer uma, isso aí a gente não vai fazer, tá? Porque na minha vida inteira também participei muito em comitê de crédito, nunca tive atraso, default não. Agora não preciso ver isso também, tá? Mas vai ter. Não vai ter. Olha, de minha parte, só que qualquer empresa quebra. Entre nós, o investidor tem que saber isso. Nós nunca tivemos. E vocês veem, apareceram mil e uma coisa na nossa frente, a gente manter. Eu diria que também tivemos um pouco de sorte na pandemia, ter comprado empresas que continuaram aí, que estão bem, faturando, e que muitas aí sofreram, tá? Vou dar o exemplo, shoppings, coisa do gênero, que todo mundo sabe. Mas a gente quer coisa... Para quê? Para ter um fundo, como eu falei, no pulverizado o risco é muito baixo e nas outras também não podemos agregar muito risco. Então, performance talvez seja um pouco menor, mas o risco vai ser bom. Certo. Bom, quer falar alguma coisa, Losnak? Eu posso... Não, acho que você puder comentar, assim, o Ecolance, acho que realmente você comprou um CRI grande, né, realmente, né, que é 78 milhões de reais, eles falam que também vai trazer outro CRI grande também para a carteira, né, e na prática o fundo fica desenquadrado, né, que é só os 10% na CVM. Então, você pensa realmente em fazer novas ofertas, né, para diluir esses fundos, né, e eles virarem, entre aspas, 10% da carteira, né, ou então realmente você pensa em vender uma parte, uma tranche deles, né, qual que é a sua visão, assim, em termos de, entre aspas, de fazer uma adequação à CVM, né? Fazer um enquadramento, né, em relação às regras da CVM. Eu não sei onde que você falou que a gente fica desenquadrado, porque esse que nós vamos colocar é fundo pulverizado. Não sei, é um CRI. Você faz tranchado ou não? Não, porque é o máximo 10% que pode botar em cada ativo, né? No fundo. Em 10%? Não, mas isso, é o máximo de 10%. Então, não, mas não. Não, mas a gente aí podia fazer 2, 3 CRIs. Eu acho que no CRI, acho que não se aplica. Você faz tranchado. Tá bom, você faz tranchado. Acho que você faz tranchado, então. Não, vai ser um e eu acho que não... Desculpa, Arthur, me permite. Vai ser um CRI, a princípio, está tudo programado para sair, mas eu acho que para esse tipo de CRI não se aplica essa outra questão, para o CRI pulverizado. Posso estar enganado, e eu precisaria checar, mas acho que não, senão nós não estaríamos fazendo. Tá? Eu acho que para os outros pode ser, mas para esse não. Para os pulverizados não, porque o objetivo nosso é pulverizar. Certo. Beleza. Eu ia fazer uma pergunta aqui, você comentou várias vezes, Herculano, sobre o processo de crédito, etc. e tal. Eu queria entender um pouco da originação, como é que funciona com vocês, né? Você comentou também que vem muita coisa do banco, né? Então, obviamente, mas e qual que é o processo de investimento aí de vocês, né? O comitê e tal, se você puder, assim, dar um geral só porque a gente tem muito aluno e o pessoal acha que é uma coisa rápida, às vezes cobra muita rapidez do gestor,
mas geralmente tem um tempo ideal. Não pode ser tão muito rápido, porque às vezes pode estar fazendo qualquer coisa, não pode ser muito devagar também para não ficar com dinheiro em caixa. Então, como é que funciona se você puder comentar aí, de maneira geral, o processo dentro ali da Bari Asset? Olha, imagina que começas comprando um crédito, esse crédito está vindo para dentro, não do asset no primeiro instante, ele vai para dentro do banco, vamos falar assim. Então, hoje, me apresentaram hoje um negócio de 2 milhões. A gente pode fazer o comitê amanhã, a gente aprova esse comitê, isso vai demorar, eu vou aqui projetar no mínimo uns 3 meses, tá? Primeiro, nós temos que juntar 20 milhões, nós não temos crise inferior a 20 milhões. Por quê? Porque o custo te consome. Então, para juntar, nós estamos comprando, se não comprarmos uma carteira, se comprarmos, vamos falar, picadinho, não é? Vamos juntando, tem o warehouse, que tem lá, o banco nos dá um crédito, lógico que ele, durante o período que está lá, fica com retorno, e, na medida que tem um pacote em torno de entre 20 e 30 milhões, nós vamos fazer um crédito. Esse crédito tem que passar pela nossa service e pela outra, e depois é que vem. Mas, para aprovar cada crédito, tem um pré-requisito antes. Uma hoje é buscar o crédito na construtora. Outra é fazer todo um processo onde a gente vai analisar, como eu coloquei no início, o CPF a CPF. Então, ali é colocado, tem todo um modelo de crédito que foi desenvolvido tem um credit score lá também, nos últimos 15 anos, onde tem tudo o que você imagina. Quando ele comprou, como é que ele pagou os últimos 20, 30, 50 meses, quantos foram os atrasos, é tudo olhado. É o CPF do comprador, da esposa e de todas as empresas, é o Bacen, é Serasa. Então, isso, imagina que nós agora estamos comprando 400 créditos, só para preparar todos esses, ver, e fazemos uma checagem, e aí a gente vai aprovar um por um. Então, eu acho que desde a compra do crédito até ele vir para o fundo, 3 meses, e aí tem todo o registro nos cartórios e coisa do gênero, demora, tá? 3, eu seria até otimista, eu acho que é para mais, tá? Então, não pense que é um negócio que, olha, vai lá, empacota e entrega. Não. Entenda o seguinte, a alienação fiduciária fica lá no fundo, tá? É a garantia do que a gente tem, tá? Fora a obrigação da construtora, como eu coloquei no início. Entendi. Herculano, você pode contar um pouco sobre a política de dividendos que vocês fazem, assim, porque realmente vocês constituem reserva alguns meses, vocês reduzem um pouco a reserva durante os outros meses também. Você puder comentar um pouco, assim, como funciona a cabeça de vocês para distribuir dividendo para o cotista, né, assim, durante o longo do ano, né, vamos dizer assim? Sim, eu acho que o dividendo, salvo talvez lá na pandemia, que a gente não sabia em abril e maio, que a gente não sabia como é que ia ficar, se ia ter uma inadimplência muito grande, se o pessoal ia pagar, se não. Ali a gente deu uma pequena segurada, vou te falar. Mas o objetivo é distribuir tudo para o cotista, salvo deixar um pouco de reserva, e no final do ano vamos distribuir, ou do semestre, vamos distribuir os 95%. A gente não tem, assim, uma política de deixar nada... Linearização, vamos dizer. Não. E no final do semestre, os 95% têm que ser distribuídos. O que eu gostaria de fazer, e que fosse, infelizmente não é bem assim, é equalização do dividendo, tá? Mas nem sempre a gente pode, e não dá, porque tem que distribuir os 95%. Eu gostaria que... Não vou falar que são aqueles monoativos que distribuem aquilo, corrigem uma vez por ano, não é o nosso caso, mas para o investidor que tá procurando yield, está procurando renda, eu acho que um dividendo que é razoavelmente estável me parece uma boa ideia, tá? Entretanto, nem sempre dá para fazer, mas o nosso objetivo é ser estável e cumprir aquilo 95 no final de cada semestre.
Isso aí, certo. Eu gostaria que fosse assim. Tá, olhando para 2021, Herculano, assim, você comentou, né, que em 2020 você realmente renegociou com alguns devedores, né, para realmente ver a situação deles, né? Você já conseguiu ver alguma coisa já em 2021 ou ainda não teve nada impactando vocês, assim, em termos de demanda, né, para realmente não pagar alguma parcela ou outra, assim, realmente ter uma negociação um pouco mais para frente? Se puder também comentar se o teu devedor também, ele aceitou, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, sem grandes problemas, o reajuste da inflação, também acho que foi uma coisa que te ouvi, né, de outros fundos imobiliários também com esse desafio também, né, de passar a inflação. Então, o empreendedor não passou a inflação para a ponta final, mas ele assumiu aquela inflação para ele, então ele conseguiu pagar o CRI sem grandes problemas. Então, se você puder comentar um pouco, acho que dessa dor de barriga que a gente viu, né, principalmente no finalzinho do ano, né, com o IGPM, né, e agora, né, realmente, agora esse começo de ano agora de 2021, que a gente está um pouco... A gente entrou de novo no lockdown, né? Então, se você puder comentar um pouco se tem algum sinal de vocês já nessa direção, ou até agora realmente está tudo sem grandes dores, né? Vamos dizer assim. Tá. Como eu já comentei, no final do ano passado nós tivemos talvez a inadimplência mais baixa, a inadimplência histórica mais baixa. Eu diria para você, recentemente não chegou nenhum caso assim para a gente. Como você colocou, nós conseguimos, ou de um jeito ou de outro, toda a correção, nós não deixamos de fazer acerto, mas tudo o que estava no contrato foi estendido para cá ou para lá, foi feito um acerto, mas não deixamos de cobrar nada. Então, foi tudo cobrado, tá? Eu diria o seguinte, historicamente, janeiro e fevereiro, e a gente vê sempre que a inadimplência sobe um pouquinho, mas até agora nós não tivemos nada demais, até porque, como eu falei, o imóvel é muito importante para as pessoas nessa época. Pode ser com essa onda que está vindo, a gente possa ter alguns casos sim, mas o objetivo nosso é, à medida que aparece, a gente chegar, conversar e ver se temos uma solução. Mas, recentemente, não teve nada demais. Não temos, são muito poucos os casos, não temos nada demais. E alguns que temos, nós temos garantia da construtora, então, sem nada. Só quero falar, mais uma vez, que o risco bem controlado, não temos problema nenhum. Certo. E você comentou realmente, né, no comecinho, que está um pouco mais difícil de você realmente achar, né, vamos dizer assim, acho que empreendimentos para poder realmente se conectar num CRI. O que você está procurando agora, Herculano, assim, é ativos, né, vamos dizer assim, né, com produtos, né, com uma duration mais longa da carteira de vocês, né, porque realmente a duration de vocês não é muito longa, não, mas também que o prazo de vocês é muito longo. Então, se puder comentar um pouco, acho que do tipo que vocês estão procurando, né, tem interesse em colocar no fundo, né, você comentou, né, que vai tirar um pouco do IGPM, né, em termos de porcentagem, vai aumentar o peso do IPCA, e agora você puder comentar um pouco da duration, né, também do prazo da carteira que vai entrar nova no fundo, assim, vocês estão conseguindo ter uma duration maior, porque realmente, como você falou, assim, a ideia é realmente permanecer no fundo até o vencimento, assim, quanto maior a taxa, né, e realmente maior o prazo, melhor. Então, se puder comentar, acho que de maneira geral isso, né, acho que assim, qual que é o perfil, vamos dizer assim, da carteira de vocês assim, para frente, né? Olha, eu gostaria que tivéssemos uma duration maior, mas essa carteira, acho que, se eu te falar da duration em torno de 4 anos, não me lembro o número correto, mas é mais ou menos isso. Eu acho que nós não estamos procurando assim muito longo, porque eu acho que, neste instante, eu vejo que as taxas vão subir. Ontem mesmo, anteontem, esta semana passou pela nossa mão um CRI de uma empresa top, primeira linha, que eu aprovaria assim, e só que aquilo que eu comentei, 13,70, vale a pena? Eu acho que é melhor esperar um pouco, que eu acho que isso aí na frente pode ter outra taxa um pouco melhor. Mas não, alongar muito nesses outros CRIs, eu acho que, como eu coloquei, tem que ser um risco muito bom. Agora, carteiras pulverizadas, em função de ser um risco que a gente conhece, um risco baixo, se a gente tivesse longo, sim, mas desde que atenda aquele negócio.
LTV com 80%, com obrigação da construtora, aí a gente, fazendo a nossa avaliação de crédito, nós colocaríamos, e a gente gostaria, sim, para esticar por um longo tempo, mas não é bem assim. Eu acho que aí, um pouco mais na frente, vai muito lançamento já de 2 anos atrás, vão começar a chegar aqui no mercado e a gente vai começar a ter mais oportunidades. Aparece uma coisa ou outra e a gente vai colocando para dentro. Falei, nós já temos 50 milhões, só que temos talvez 30 já ok, com tudo, já foram no cartório registrados, acabado de registrar, estamos preparando para o mês que vem. Agora os outros, como falei, os 4 meses, eu não sei se nunca me dei conta do prazo, mas eu vou até me inteirar melhor desse prazo aí, mas demora e, infelizmente, o nosso duration não é tão grande. Eu não vou te falar o do fundo como um todo, porque não tenho na cabeça. Agora, dessa carteira, eu acho que em torno de 4 anos só. Tá certo. Bom, Arthur, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Herculano ou a gente pode encerrar? Bom, Herculano, acho que a nossa monte de perguntas acho que já foram sanadas. Eu queria mais aqui agradecer pela sua participação, né? E não vou fazer um convite de novo, mas eu espero que possamos falar aí novamente durante esse ano. Quem sabe aí, talvez ali também presencialmente. E aí você conhece lá, a gente se conhece pessoalmente. Seria melhor, presencial seria melhor. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas eu queria agradecer o pessoal que também acompanhou aqui o nosso bate-papo, para também subscrever aqui o canal da BMC Team, se você quer saber mais, não só de fundos imobiliários, mas de ações, de fundos 555, ou fundos offshore, ou qualquer investimento, a BMC News ela cobre, e a gente tem esse programa toda quinta-feira aqui às 19h, tá? Então eu queria agradecer mais uma vez o Herculano, queria agradecer o Arthur também e a todos aí os ouvintes, tá? Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram, estou à disposição aí, aqui, como eu falei, já na época que eu era portfólio manager de ações, eu não estava toda hora na imprensa, que acho que não faz muito sentido, mas vamos ter outras oportunidades aí na frente e espero que seja numa mesa redonda onde a gente esteja tete a tete para a gente poder conversar assim mais francamente. Mas, como eu tenho um genro que cuida da UTI aqui nas clínicas, eu vou falar para vocês, se cuidem que a coisa está feia, tá? Muito feia. Certo, muito obrigado, então, Herculano, obrigado, Guilherme, também. Vamos falando, então. E se precisarem de alguma coisa, tem meu contato, fiquem à vontade, tá? Boa noite a todos e obrigado, viu? Bom. Tchau, tchau.